Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para lecionar uma pré-aula da lição 6 da revista da editora Betel, terceiro trimestre de 2020, cujo comentarista é o Bispo Abner Ferreira. Nós estamos aqui direto de Itaguaí, somos membros da Assembleia de Deus, conhecida como Rua Bahia, Assembleia de Deus da Rua Bahia, cujo pastor é o pastor Amós Rubens. Nós vamos comentar aqui essa aula para dar uma ajuda aí, um subsídio aí para você agregar aos seus valores da sua aula, para que você possa ter um recurso a mais agregando ao seu conteúdo e ter uma aula abençoada aí nesse domingo. O tema é usando a fé diante dos confrontos. Texto de referência é 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, 23, 24 e 39. Diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Versículo 39. E o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Texto áureo dessa lição está em 1 Reis 18, 38, que diz: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e o fogo ainda lambeu a água que estava no rego. Nos momentos, verdade aplicada, nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor. Para a gente entender melhor o contexto desse texto que nós lemos, eu gostaria de ler em 1 Reis capítulo 17, que diz assim: E então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então vamos entender um pouquinho a geografia desse texto. Elias, ele era de uma cidadezinha. Deixa eu traçar um mapinha aqui. Sempre com caneta azul, né? Para a gente poder não perder a legenda, que sempre que for água, caneta azul. Agora eu vou usar a vermelha. Logo abaixo aqui do Lago da Galileia, nós temos a cidade de Tisbé. Terra do profeta Elias. Elias está lá em Tisbé, aqui, região de Gileade, quando Deus fala para ele ir até Samaria, até Samaria, e falar para o rei Acabe que a seca iria durar. Elias vai lá até Samaria, Reino do Norte. É bom a gente fazer uma divisão aqui. Vamos nós aqui. Vou dividir esse aqui. Reino do Sul,
e Reino do Norte. Após a morte de Salomão, devido aos problemas que Roboão arrumara, ele divide o reino. Há uma divisão no reino. Então o primeiro rei do sul foi Roboão e o primeiro rei do norte foi Jeroboão. Acabe, deixa eu escrever aqui Acabe. Acabe, rei do norte, se você fizer lá a contagem, ele é o sétimo rei do norte. Ele reina em 874 a.C. e a duração do seu reino é de 22 anos. Isso aqui a gente encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 19. Quando Acabe ele reina no norte, quem reina no sul é Josafá. Josafá reina no sul. Então é nesse cenário de idolatria do norte que quem na verdade começou a promover tudo isso em Betel foi Jeroboão. Jeroboão vem do Egito para governar o reino do norte e implantar a idolatria ali. Se a gente analisar ali 1 Reis capítulo 13, já tem um profeta anônimo ali profetizando contra o altar idólatra de Jeroboão. Então esse é o cenário onde aparece esse homem e ele vem aqui. Olha só, Tisbé é uma pequena cidade que a gente só ouve falar em Tisbé por causa desse homem, Elias. A gente compreende que um homem nas mãos de Deus, ele é capaz de promover um local, uma cidade, um bairro, um estado e até um país, porque um homem na mão de Deus é uma potência. Então Elias, ele sai aqui, ele vem até Samaria e diz no versículo 1: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Isso é uma expressão idiomática. Perante cuja face estou quer dizer o Deus a quem eu sirvo, a quem eu tenho comunhão, com quem eu vivo, com quem eu estou diante constantemente. Era um homem de intimidade, era um homem de relacionamento com Deus. E Deus chama esse homem em meio ao caos espiritual, ao tempo espiritual nublado, o céu cinza espiritualmente. Deus acha um homem na brecha, ousado, que vai lá, fala na presença do rei que ia continuar a seca. Devido a isso, Elias teve que fugir e vir para cá. Aqui é o Ribeiro de Querite, tá? Ribeiro de Querite. Ribeiro de Querite. Mais ou menos aqui assim, que desembocava no Rio Jordão. Então vamos nós aqui, que a gente vai acompanhando todo o trajeto desse profeta aqui no decorrer dessa lição. Porque ele vai para Querite, e quem sustenta ele em Querite são os corvos. Os corvos são pássaros extremamente inteligentes. A ciência hoje
prova já que os corvos eles têm a inteligência de um chimpanzé, tanto como a inteligência de um golfinho. A dieta dos corvos não é só carniça. Os corvos comem semente, comem fruta, comem carne fresca. E Deus providenciou pela manhã e pela tarde pão e carne, e providenciou para Elias a água, que é uma necessidade do ser humano. O pão, o alimento, e a água, que é uma necessidade do corpo humano. Você vê como é que Deus faz as coisas. Sendo que quando Deus leva ele para Querite, Querite quer dizer cortar certo, cortar rente. Deus traz Elias para o palco, Deus tira Elias do palco, porque é Deus que nos coloca no monte e é Deus que nos coloca no vale se nós estivermos na direção de Deus e aceitando o traço geográfico que Deus tem para nós. Então Elias, ele corre para o Querite e Deus leva ele para lá para ensiná-lo a dependência. Você vai ficar aqui, Elias, e aqui quem vai te alimentar sou eu. Eu vou te treinar, eu vou te instruir, eu vou te capacitar. Aqui você está na minha escola. E na minha escola eu ensino a dependência. Porque amanhã você precisará disso. Então Elias fica lá sendo tratado por Deus e sendo instruído por Deus. Vamos andar aqui, já a gente volta nesse assunto. Elias e suas provações. Elias profetizou em um período muito árduo da história do povo de Israel e do povo do ponto de vista religioso. Lutando o bom combate, Elias enfrentou perseguição do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, que levaram os israelitas a se apartar do Deus vivo e a adorar a Baal. Então foi nesse cenário de idolatria que Deus levanta Elias. E é interessante que o nome Elias, vamos escrever aqui Elias, vamos lá, o nome Elias quer dizer, meu Deus é Jeová. Se eles tinham como Baal Deus, Elias, no nome dele, já estava dizendo, meu Deus é Jeová. Eu não tenho nada a ver com Baal, nem com Azerá, eu tenho a ver com Jeová. O nome dele já dizia quem era e qual o posicionamento desse homem usado por Deus. Vamos lá, o método da chamada divina. Com a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em dois reinos. Foi o que eu comentei, norte e sul. Acabe era o sétimo rei do norte, no ano de 784. Josafá era o do sul, nesse período. Quando o reino se divide, aqui reina Jeroboão e aqui reina Roboão. Só a gente seguir lá o livro dos reis, que a gente vai acompanhando essa sequência de reis aqui, até que a preparação do cenário para aparecer Elias condenando as ações idólatras. A rainha Jezabel que induzira o povo de Israel a um contexto turbulento de idolatria e paganismo. Elias então foi chamado por Deus para ser seu porta-voz, recebendo a responsabilidade de lembrar os israelitas que eram um povo seleto e que pertenciam ao Senhor. Logo, as suas práticas de vida deveriam retratar e cumprir os princípios determinados pelo Altíssimo. Elias veio para despertar, sabe, aquele profeta do despertamento. Volta para Deus, volta para Deus. Deus está querendo um retorno. Essa é a ideia que Elias passa para o povo. Vamos andando aqui, agora nós vamos para o 1:2. 1:2. Quando a chamada de Deus prevalece.
A cada dia a idolatria crescia e a situação piorava no Reino do Norte. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. Eram duas pessoas mais. Inclusive, Acabe se tornou mal por influência de Jezabel. Na verdade, como diz Charles Swindoll chama o governo de Acabe de governo de saias. Por quê? Porque ele era o rei, mas quem governava era Jezabel. A legitimidade do trono estava com Jezabel, era ela que dominava, era ela que mandava. E ele se submetia às suas ordens, ou seja, já estava tudo errado pelo princípio de governo, porque quem era rei era Acabe. Ele, por sua vez, casa com uma mulher cá de cima, ó, filha do rei dos Sidônios. Ele já casa com uma mulher idólatra e ela introduz a sua idolatria a Acabe, que por sua vez introduz a sua idolatria no reino. O perigo de uma fusão de luz e trevas, de justo e injusto, desembocou em um homem frouxo, que quem dominava e quem reinava era a sua própria esposa. No 3, os métodos peculiares de Deus. Após profetizar que nem orvalho e nem chuva viria sobre Israel, segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, Elias é forçado a uma migração solitária. Ele e Deus. Porque quem anda com Deus não sofre de solidão. Ele estava numa crise aqui, mas Deus conduzindo ele e orientando ele. Elias é forçado a uma migração solitária. Ele se estabelece junto ao ribeiro de Querite e milagrosamente foi alimentado por corvos. Corvos, aves, chegavam lá e traziam alimento, suprimento, a necessidade do profeta diária, enviados por Deus. Então Deus garantiu Elias a água e o pão. Se não fosse o cuidado do Senhor em avisar, Elias certamente teria se assustado ao assistir os corvos chegando para alimentar. Podemos dizer que o Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Então Deus garantiu o sustento de Elias, Deus garantiu a ida de Elias para Querite, porque foi ele mesmo que o induziu a ir para lá. Então, se nós estivermos na direção de Deus, por maior que seja a nossa dificuldade, se Deus é conosco, isso é determinante para a gente superar, para a gente vencer e para a gente ir adiante. Quando Elias, antes de nós passarmos por 2, Deus está aqui em Querite cortando Elias. Elias sai do palco para um local isolado. Deus esconde ele de Jezabel e de Acabe, que estão à procura dele em toda a região. Deus garante o sustento dele. E Deus está preparando, treinando Elias. A.W. Tozer, ele diz que é impossível Deus usar um homem sem antes feri-lo, sem antes esmagá-lo. E a W. Tozer diz assim: quanto maior a ferida, maior a utilidade. Se Deus for te usar poderosamente, se você deseja isso, se prepare para as feridas. Segundo a W. Tozer, quanto maior a ferida,
maior a utilidade para Deus. Por quê? Porque quando Deus te modela, não sobra espaço para presunção, não sobra espaço para orgulho, não sobra espaço para vaidade. Você entende que tudo vem dele e que você é apenas um instrumento que nós vamos ver a seguir. Porque quando Deus sustenta aqui, quando o sustento aqui para, Deus manda ele sair daqui, ó, sai do Querite, e ele caminha para Serepta. Ele caminha para Serepta. Deixa eu fazer uma setinha aqui para a gente não se perder. Ele vai para Querite. Ele vem de Samaria, de Tisbé para Samaria. Vem de Tisbé para Samaria. E vai de Querite para Serepta. Vamos escrever Serepta aqui, a gente não se perder. Ele vai para Serepta. Serepta é lugar de ourives, lugar onde se refina o ouro, se purifica o ouro. Olha só, em Querite Deus corta a rente, em Serepta Deus purifica. Deus manda ele ir para Serepta, que uma viúva ia sustentá-lo. Quando ele chega lá, a viúva está pior do que ele. Mas ele libera a palavra, ela obedece a palavra e ela é abençoada. Porque a própria Bíblia diz que é dando que se recebe. Ela abençoa o profeta e ela é abençoada por Deus pela sua atitude. Atitudes nobres geram bênçãos sem medidas. E Elias disse para ela que o suprimento dela seria enquanto houvesse a seca. Não ia faltar o alimento para ela. Ela serviu o profeta e Deus serviu a ela. Que coisa maravilhosa, fenomenal. É coisa de Deus. É coisa de Deus. Vamos seguir aqui o nosso caminho. Deus conta com Elias. Uma coisa importante para a gente ressaltar aqui é que Deus não precisa da gente. Às vezes a gente fala com certa arrogância que Deus precisa de mim, Deus precisa de nós. Não, Deus não precisa de mim. Deus conta comigo. Deus não precisa de nós, Deus conta conosco. Porque Deus é Deus. Nós é que precisamos dele. Nós é que dependemos dele. Nós é que carecemos dele. Nós é que estamos nas mãos de Deus. Então, Deus conta com Elias, assim como Deus conta com você. Assim como Deus conta conosco. Porque aprove a Deus fazer assim. Ele decidiu fazer a obra dele através de nós. Então, se nós estivermos na brecha como Elias, Deus pode nos levar para Querite, para nos aparar, para Serepta, para nos purificar, para nos usar de forma extraordinária. É assim mesmo trabalhar de Deus. Então, nunca acredite que Deus precise de você. Acredite que Deus conta com você. Um ponto importante na vida desse homem Elias é que ele é tido como um homem, vou escrever aqui, escrever outra cor aqui, um homem de Deus. Olha só há 11 homens na Bíblia conhecidos como homem de Deus. A expressão aparece várias vezes, repetidas vezes, para alguns homens.
alguns homens que a Bíblia titula como homem de Deus, eles são anônimos. Eles são anônimos. Dessas 11 vezes, como nós estamos falando que Deus conta com a gente, dessas 11 vezes, nenhuma desses 11 homens, desses 11 homens, nenhum deles se autopropaga como homem de Deus. É alguém que os vê e fala assim: tu é homem de Deus. Se tu é homem de Deus, ali vai um santo homem de Deus. É o caso da viúva, da mulher sunamita com Eliseu. Com Eliseu. Tá aqui, ó. Segundo Reis, vamos ler aqui rapidamente. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Ó. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. O que eu quero extrair para nós desse ensino, aproveitando aqui o parêntese? Todos os homens que a Bíblia denominou como homem de Deus, alguém olhou para eles e falou: tu és homem de Deus. Assim como não é legal a gente ficar falando que Deus precisa de nós, apresenta-se como se fosse uma arrogância, muitos até falam por simplicidade. A mesma coisa é a gente ficar se autodenominando homem de Deus, mulher de Deus. São as pessoas que têm que olhar para nós e nos ver como pessoas de Deus. Olha, a mulher de Sunem, ela come com Eliseu, ela comunga com Eliseu, ela e o seu esposo. Eles têm comunhão, sentam à uma mesa. Até que um dia ele passa e ela fala: eu vejo que esse homem aí é um santo homem de Deus. Então, pega aí essa daí. Deixa que as pessoas te reconheçam como uma mulher de Deus. Deixa que as pessoas te reconheçam como um homem de Deus. Provérbios 27, 2 diz: louva-te o estranho, e não a sua boca, os lábios deles, e não o seu. Deixe que as pessoas te reconheçam como uma pessoa de Deus. Elias, seu servo Eliseu, as pessoas olhavam e identificavam como pessoas que tinham o aval de Deus em suas vidas. Então vamos aqui, porque Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações, e para exemplificar podemos ver as seguintes ordens sendo obedecidas. Deus manda para o ribeiro de Querite, profeta obediente. Depois para Serepta, depois para o monte Horebe, que é aqui, nós vamos ver, traçar isso aqui mais ou menos para a gente entender. Ele vai para Berseba, se você seguir o texto, e de Berseba ele vai até o Horebe, o monte de Deus, e depois ele sobe e vai para a Síria, para Samaria, para ungir Azael rei. Então vamos lá. Depois para Betel, para Jericó e para o Jordão. O autor deu uma sintetizada para poder agregar somente aquilo que é relacionado ao contexto da aula. Ó, Deus, um profeta e uma pobre viúva. É aqui, ó, onde Deus vai purificar o ouro, tirar as impurezas e continuar ensinando a Elias que quem provia era ele. Que a dependência de Elias era de Deus, tão somente de Deus. Por que o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias? Não seria mais viável que alguém do seu povo
lhe acudisse? A razão da escolha de Deus é bem simples. Israel estava mergulhado em um nível assustador de idolatria e a presença de Elias não era bem-vinda a esta nação. Olha como é que Deus faz. A logística de Deus. Deus não tem como a gente compreender as suas ações. É só obedecer. Deus tira ele de Querite, da sua própria região de Gileade, onde ele com certeza já conhecia o local, e leva ele para Serepta. Serepta é região de Sidom. É região de Jezabel. É região de Jezabel. Deus leva ele praticamente para a terra da onde era a mulher que perseguia e queria matá-lo. Deus leva ele para lá. Olha que logística. E ele vai para lá. Chegando lá, e Deus fala que a viúva iria sustentá-lo, e chegando lá, ele percebe que a situação na casa da moça também é bem precária. Parece que Deus leva ele para o território do inimigo, para essa viúva sustentá-lo e para ele começar a perder o medo, a insegurança. Eu estou te treinando e te capacitando para você entrar em terras que o teu inimigo te procura. É como se Deus estivesse revestindo ele com couraça, com sandálias, com firmezas. Falei, eu preciso te levar para lá, porque você indo para lá, você vai conhecer lá a terra de quem te persegue. E eu vou te sustentar lá. A provisão vai vir de lá, da terra da sua perseguidora. E ele vai para lá e Deus, que não dispensa ninguém de mãos vazias, abençoa essa mulher de modo sobrenatural. É uma logística divina que foge o raciocínio humano, foge a nossa lógica. Na crise, a viúva de Serepta foi bênção para Elias. Uma coisa interessante é que essa mulher, ela sabia repartir. O pouco que ela tinha, ela sabia repartir, porque o homem de Deus, Elias, disse para ela que era para fazer para ela. Ela falou, não, mas eu tenho, o que eu tenho aqui eu vou fazer para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e vamos depois esperar morrer. Eu, não, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. A fé, olha o tema da lição, usando a fé diante dos confrontos. Essa mulher também estava com confronto, e o confronto dela era a fome. Elias confrontava a idolatria, ela confrontava a fome e estava já esperando a morte. Mas a fé dela, a obediência à palavra que saía da boca do profeta, que era uma palavra de Deus, que era extremamente usado por Deus, a obediência dela fez ela ter na sua despensa alimento até para o final da crise, até para o final da seca. Obedeça a palavra, mesmo que seja contrária a você. A obediência à palavra muitas das vezes nos gera desconforto na carne, mas vai gerar gozo na nossa alma. Obedeça a palavra, mesmo que isso seja contrário à sua própria vontade, para nós vermos como a nossa alma vai se regozijar no Senhor. 2:3, na crise Elias foi bênção para a viúva de Serepta. Olha, na crise Elias foi bênção para a viúva de Serepta. Porque às vezes numa crise como essa, fica tentando cada um defender o seu. E quando a gente tem a lei da liberalidade, a gente consegue ser mais abençoado, porque Deus vê isso em nós. A gente não tem possessividade pelas coisas. É muito ruim as pessoas serem possessivas. O que é meu é meu.
quando deveríamos seguir a seguinte lei: o que é meu é teu. Onde come um, come dois. Onde come dois, come três. Então, ó, Elias chega lá. Na crise, Elias foi bênção para essa viúva. Elias, o homem de Deus, se torna um bênção para ela. É o que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos bênção. Para sermos bênção aonde quer que nós chegarmos. Para deixarmos a nossa marca. Para deixarmos a marca do Evangelho. Para deixarmos a marca de Deus. E com certeza essa mulher deve ter vivido a vida dela lembrando: aqui passou um homem de Deus. Aqui passou um homem que causou um impacto na minha vida. Para isso que Deus chamou nós, para nós causarmos impacto. Impacto com o poder de Deus, impacto com o poder da palavra. Elias fez muito bem o seu papel como representante de Deus. 2, 3. Por quê? Porque o que Deus queria, o que Deus precisava era de um homem que se colocasse do lado de Acabe e falasse assim: está errado. De um homem corajoso, ousado, que chegasse do lado do que está errado e falasse: está errado, está tudo errado. E ele achou isso em Elias. Elias foi esse homem que chegou para cá e falou: está tudo errado. E por causa do erro, por causa do pecado, o juízo vem. Por quê? Porque todo pecado atrai o juízo divino. Todo pecado atrai o juízo divino. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Quem trabalha para o pecado recebe em dia. Então, muito cuidado com o pecado. Não chama o pecado de amigo. Não flerta com o pecado. Não domestica o pecado. Cuidado com o pecado. Não se ache tão crente a ponto de você achar que faz com o pecado o que você quer. O pecado, ele é como uma erva que cresce devagar, mas que ela vai tomar uma proporção que depois vai te dominar. Cuidado com flerte aí, com os pecados, domesticando. O pecado é danoso. O pecado mora do nosso lado. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz: portanto, visto que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O pecado que tão de perto nos rodeia. Há pessoas embaraçando-se com coisinhas que vai desembocar em pecado e atrapalhar ele a prosseguir na corrida. O que acabou com o reino do norte e que trouxe em 722 a Assíria e levou eles cativo, foi o juízo de Deus por causa do pecado. Cuidado. Todo cuidado é pouco. Guarda aí a tua sentinela. Guardemos a nossa sentinela. Todo cuidado que nós pudermos termos ainda é pouco. Elias se apresenta e lança o desafio. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimentos, havia chegado o grande momento de Elias mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus. Então o que aconteceu? Elias resolve sair de Serepta para se apresentar a Acabe. Ele encontra Obadias, o servo de Acabe.
No capítulo 18 de 1 Reis, a gente encontra 3 tipos de homens. Um homem de Deus, um homem comprometido e um homem perverso. O homem de Deus, Elias. O homem comprometido, Obadias. E o homem perverso, Acabe. O homem comprometido encontra o profeta, e o profeta fala para que ele avisasse a Acabe e marcasse com eles um encontro. Ele fica um pouco com medo, mas aceita, porque o profeta garantiu que iria encontrá-lo. E eles marcam então um encontro aqui, ó, no Monte Carmelo. Deixa eu escrever aqui. Monte Carmelo. Monte Carmelo. O Monte Carmelo, ele é aqui, ó, próximo ao Mar Grande. E ele tem aqui também, ó, tem nessa região aqui, o Ribeiro de Quizon. No período de seca, de onde eles podem ter pego essa água? Charles Swindoll acredita que eles podem ter pego essa água no próprio Mar Grande, no Mar Mediterrâneo. O Monte Carmelo é um monte de aproximadamente aí os seus 500 metros, meio quilômetros. E ele acredita que no próprio mar eles foram pegar água. Ele lança o desafio. Ele lança o desafio. Então, vamos botar aqui que ele tinha saído, né, para atrás para se apresentar a Acabe. Quando ele encontra, ele lança o desafio no Carmelo. O 3 diz assim: mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimentos, havia chegado o grande momento de Elias mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é o Senhor. E aí há o confronto que ele lança, que ele pede no Monte Carmelo. Você vê que Elias está preparado para aquilo ali. Por que ele está preparado? Porque Deus o conduziu aos meios para prepará-lo. Porque quando a gente pede a Deus para Ele nos preparar para a sua obra, Ele não vai pegar uma vara de condom, bater na nossa cabeça e falar assim, estamos prontos. Ele não vai mandar uma veste sobre nós e essa veste vai nos tornar pronto. Não. Deus vai nos conduzir aos seus caminhos, às suas veredas, aos seus vales, para nos treinar, para nos capacitar, para nos revestir, para nos dar força espiritual e força emocional para os embates. Para a gente depois não ficar cheio de mimimi, no canto, choramingando. Ele conduz Elias para o treinamento. A mesma coisa Deus vai fazer conosco. Quem sabe você não está passando um momento aí e é Deus te treinando. Para amanhã Ele te usar poderosamente. Quem sabe esse momento árduo, esse momento difícil aí não é uma capacitação divina. Quem sabe esse momento de luta não é o querite que Deus te conduziu. Não é para a serépta que Deus te conduziu. Você talvez pode estar achando até que é o inimigo. E às vezes é Deus te treinando, é a escola de Deus, é a capacitação de Deus que vai chegar. Ela vai chegar gradativa em meio a esses treinamentos que Deus nos coloca. Deus é assim, Ele treina.
ele coloca na escola dele, ele capacita na sua própria escola. Essa é a capacitação de Deus, mediante aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Mas antes ele precisa fazer na sua vida, na minha vida, para poder depois fazer através da sua vida e através da minha vida, através das nossas vidas. O confronto, confrontando o povo e os profetas pagãos. O profeta Elias sabia para que fora chamado e não retrocedeu. Convocou o povo de Israel para o Monte Carmelo, juntamente com os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Um ponto aqui importante para a gente ressaltar é que o profeta Elias sabia para o que fora chamado e não retrocedeu. Se você for chamado e não for preparado, você retrocede. Outra coisa, você precisa saber do seu chamado. Você precisa ter convicção do chamado. A convicção do chamado faz você ir adiante. A convicção do chamado queima dentro de você. Você pode até de repente um dia apresentar um desânimo. Um exemplo disso, bem clássico, é Jeremias, a quem Deus chama no ventre da sua mãe. Jeremias capítulo 1. Mas Jeremias chega a um ponto que ele chega a dizer que Deus para ele é um ribeiro ilusório, ou seja, um ribeiro onde você vai procurar água e você não encontra. E ele, cansado de tanto sofrer, ele disse para Deus: Deus, eu não quero mais ser profeta. De que vale ser profeta para sofrer tanto? Aí a Bíblia diz que o texto diz que um fogo queimou os ossos de Jeremias. O fogo ardeu em Jeremias. E ele disse: Senhor, eu sou novamente profeta. Essa ardência faz parte do chamado. O saudoso Valdir Bíssego dizia que a maior certeza que o homem tem da chamada é o desejo que ele tem de parar. E quando queimou nos ossos dele, ele falou: Senhor, eu sou novamente profeta. Certeza do seu chamado, isso é determinante para você prosseguir, para você desbravar, para você ir adiante. 3.2, a resposta divina em meio à fé. Porque depois que acontece tudo isso, Elias conclama o confronto, que o povo de Israel vence o confronto, que Deus, usando o profeta, vence o confronto. O que Deus faz? Deus, então, vem aquele alvoroço, o povo diz que o Senhor é Deus, porque eles gritaram, nada aconteceu. Elias vai lá, repara o altar, apresenta o seu sacrifício, manda molhar, e Deus vem e lambe altar, lambe fogo, lambe altar, lambe água, lambe sacrifício, Deus lambe tudo. Por quê? Vida com Deus, altar em dia. Essa era o ponto-chave desse homem. Ponto-chave desse homem, porque esse homem tinha o seu ponto de oração, o seu local secreto da oração. Se nós desprezarmos o local secreto da nossa oração, nós seremos fracos espirituais. Você tem que ter o seu local da oração. Você tem que ter o seu ponto de contato, o seu local de ponto de contato, de oração, de consagração, de busca com Deus. Ele tinha o local de consagração, o local de oração. E automaticamente Deus deu uma grande vitória ao povo, mostrando que quem era Deus, que comandava a natureza, não era Baal. Era o Deus de Elias, que dizia: meu Deus é Jeová. Mas aí, em meio a tudo isso, o que Elias tem que fazer? Olha,
Elias tem que sair do Carmelo e vir em direção aqui, ó, para Berseba. O deserto de Berseba aqui. Por quê? Porque já vem uma ameaça para cima dele. Então ele vai descer para o sul até o Horebe, as montanhas lá do Sinai, de Moisés, o monte de Deus. Ele vai sair aí disparado, porque o exército de Jezabel, da rainha, está atrás dele. E aí, ele vai embora, é perna para quem te quer. Ele sai desesperado. Mas Deus está olhando o profeta. Deus está vendo as ações do profeta. Então vamos lá, o 3:2, a apostasia divina em meio, a resposta divina em meio à fé. Então Deus responde ao profeta num ato de fé e ele faz esse caminho para Berseba para poder fugir da ameaça. 3:3, o altar restaurado, glória de Deus e abundante chuva. E depois desse trajeto todo, ó, aqui no nossa lição mais à frente no 2, no ponto 2, ele prossegue aqui, ele vem depois para cá, ó, para a Síria, região aqui de Damasco, para ungir Azael, rei. E depois ele parte, ele volta, aí sim, o que ele disse aqui é que ele vem para Jericó, ó, traçar um caminho aqui, ele vem para Jericó, atravessa o Jordão, aonde ele é trasladado. Ele encontra também Eliseu, terra de Eliseu é aqui, ó. Abel, terra de Eliseu é Abel Meolá, né? Abel Meolá. E ele também passa por Gilgal, vai para Jericó, atravessa o Jordão e Deus traslada o profeta. Então vamos fechar aqui no 3:3, o altar restaurado, a glória de Deus e a abundante chuva. Então Elias vai orar e em resposta Deus lá, com aquela manifestação de uma nuvem que a chuva vem. No âmago da questão era imprescindível haver arrependimento. Arrependimento é a tônica que Deus queria trazer para o povo. Porque o arrependimento ele nos quebranta. O arrependimento ele nos leva para Deus. A gente não pode confundir movimento com avivamento. Porque o arrependimento gera o genuíno avivamento. Quando a gente ouve a palavra de Deus e nos arrependemos, nos contristamos, isso vai desembocar num avivamento, ou seja, numa vida mais viva para Deus. Isso vai desembocar em olhos lacrimejados. O arrependimento vai desembocar em sensibilidade espiritual, em reflexão de mente de como estamos errando e de como estamos longe de Deus e de como nós precisamos nos aproximarmos dele. A tônica de João Batista, arrependei-vos. Era a tônica de Jesus, arrependei-vos.
Arrependei-vos, nós precisamos nos arrepender. A igreja precisa se arrepender de ações que às vezes estamos tirando Deus do culto e centralizando personalidades humanas. Precisamos urgentemente voltarmos para Deus em arrependimento, em pranto, em choro, até que a chuva venha e caia sobre nossas vidas. É a tônica. Arrependei-vos. Um coração quebrantado e contrito. Disse o salmista Davi no Salmo 51, versículo 17. Tu não desprezarás, ó Deus. Arrependei-vos. Que Deus nos ajude a sermos pessoas arrependidas. Que Deus nos ajude como igreja de Jesus no Brasil a sermos uma igreja arrependida. Porque muitas das vezes deixamos Deus de lado e atuamos na nossa melhor qualidade e nos nossos melhores talentos. Precisamos nos voltar para Deus. A tônica de Elias era arrependimento, porque arrependimento nos volta para Deus. Nos volta para a palavra de Deus. Dilata o nosso ser, aquece a nossa alma, merece os nossos olhos, quebranta o nosso interior. Que Deus nos ajude a sermos pessoas sensíveis e com os ouvidos atentos à voz de Deus. Mesmo que a voz de Deus, que a palavra de Deus é contrária às nossas próprias vontades. Para concluir, vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que, de fato, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Glória a Deus. Então nós estamos aqui encerrando essa lição 6 do terceiro trimestre de 2020. Que Deus abençoe a sua vida. Ore, busque a Deus para que você possa, na sua aula, dar uma aula cheia de Deus. As pessoas precisam de professores cheios de Deus. As pessoas precisam de professores que transmitam Deus. Tem o seu secreto com Deus. Tem o seu local de ficar só você e Deus. Faça disso uma prática na sua vida. Tá? Deus abençoe você. Não esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho, dá um like, comenta, divulgue e compartilhe para que outras vidas sejam abençoadas por meio dessa pré-aula aí que está aí para auxiliar os professores na escola dominical. Fica com Deus. Mais uma vez, boa aula aí, ó. Beijo no coração. Até a próxima.